Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 12. Mateus 12. Nós vamos ler do versículo 33 em diante. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Amém? Até aqui. Senhor Jesus, nós te damos graças, ó Pai, pela leitura da tua palavra. Te damos graças, ó Deus, pela tua presença neste lugar que já estava nos esperando, Pai, para ministrar sobre as nossas vidas e ministrar, Senhor, reconciliação. Então, Senhor Jesus, perdoa os meus erros e as minhas falhas e me usa como instrumento do Senhor. Ó Deus, fala conosco, Pai, no profundo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Parece uma palavra dura, não é mesmo? Parece uma palavra, que vem para destruir, vamos dizer assim, aquele pouquinho que ainda estava sobrando. Como diria meu amigo Luiz, já está no final das forças, mas aí Deus vem e fala, aguenta só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E assim ele trabalha no nós. É uma palavra forte, sim, porque Jesus falou diretamente a Paulo. Dura coisa é recalcitrares contra o Senhor. E muitas vezes nós recalcitramos contra o Senhor. Aquele que nós professamos, declaramos, confessamos todos os dias como Senhor da nossa vida. Não tem alguma coisa estranha? Todo dia nós oramos a Deus, falamos com Deus, pedimos perdão para Deus pelos nossos erros, nossas falhas, mas dali a pouquinho a gente já está, totalmente contrária a tudo, fazendo tudo de novo aquilo que a gente estava, instantes atrás pedindo perdão para Deus. O que significa isso? Por que isso? A nossa luta, nessa carne que nós vivemos, é justamente essa. É uma luta constante entre o nosso querer e o nosso efetuar. Mas nós precisamos determinar aquilo que nós vamos realmente fazer. Aquilo que nós vamos declarar, aquilo que nós vamos buscar, tudo aquilo que sai de nós é o que contamina o homem, diz a palavra. Não é o que entra, mas é o que sai. Como ele diz aqui, sobre a árvore boa, do tesouro bom, do coração bom. Quando é bom, é bom. E quando é mal, é mal. Uai, mas então como é que faz, irmã? É um exercício. É um exercício diário. Nós sabemos que o nosso coração é enganoso. Nós sabemos que os nossos pensamentos são maus. Nossos pensamentos, nossos desejos, muitas vezes movidos pela carne, pela nossa carne,
por aquilo que nós vemos, que nós tocamos, é muito mais forte do que aquilo que nós não vemos, daquilo que nós só podemos ver pela fé. E aí entra o exercício da fé, o exercício de viver a palavra de Deus, não pelas coisas que nós vemos, mas por aquilo que nós ouvimos. Nós aprendemos muito mais fácil com as coisas que nós vemos do que com as coisas que nós ouvimos, não é? Então nós temos que viver a palavra para que a gente possa vê-la e assim aprender cada dia mais dessa palavra, a viver conforme a vontade de Deus, conforme os estatutos de Deus, porque é muito fácil eu vivendo na carne, me justificar na carne. Não é? Parece redundância, irmã. É, mas é isso mesmo. Porque na carne, mas a carne é fraca. É, a carne é fraca mesmo. Muito fraca. E nós sabemos disso, mas eu tenho um aviso aqui para nós hoje. Hein? Deus, pelas tuas palavras serás justificado. Pelas tuas palavras serás condenado. Sou eu que estou falando isso? Não. O que pesa mais? A palavra ou a atitude? A ação? Então eu tenho que ter muita consciência do que eu faço, do que eu falo. Porque se de uma palavra eu vou ter que dar conta. Agora vamos lembrar, assim, a gente vê, né, e conhece através de estudos, que naquele dia, quando a gente chegar lá diante do trono de Deus, nós não vamos abrir a nossa boca. A gente só vai ouvir aprovado, condenado. À direita, à esquerda. É só isso. Nós não vamos ter oportunidade de falar mais nada. Não tem como se justificar. Eu falei aquilo por causa disso, disso ou daquilo. Porque eu estava virado, porque eu estava nervoso, porque eu estava assim, eu estava assado, eu estava com fome, eu estava com pressa, eu estava atrasado. Não. Simplesmente vamos ser, né, justificados ou condenados pelas nossas palavras. Será que eu tenho noção do que isso significa? Será que eu alcanço isso na minha vida? Porque aqui ele está falando de um tempo vindouro, de um tempo lá na frente, que eu não sei quando vai ser, não sei se é amanhã, depois, daqui 10 anos, 20 anos, não sei o dia da minha morte, o dia da minha partida, eu não sei. Então aqui ele está falando de um tempo que virá. Mas e hoje? E o dia que se chama hoje? Eu tenho que prestar atenção nisso. Eu tenho que prestar atenção na palavra de Deus. Por quê? Olha do que Jesus chama esses sacerdotes. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Ele não estava só chamando aqueles, né, sacerdotes e escribas de raça de víbora, de maldosos, infrutuosos, mas estava chamando ele de hipócritas, mentirosos, enganadores, falsários. Por quê?
Porque eles estavam falando de coisas boas sendo maus. Pior do que ser um enganoso para si mesmo, é ser um enganoso para com Deus e com os outros. Quando eu aceito quem eu sou, quando eu aceito, verdadeiramente a minha limitação, a minha condição de fraqueza, o Senhor opera em mim. Mas se eu falo daquilo que eu não sou para Deus, como Ele vai me consertar? Como Ele vai me ajudar? Como Ele vai me transformar? Eu posso chegar para Deus e falar: Senhor, eu sou tão bonzinho. Então tá bom, então não precisa mudar nada, tá tudo certo, tá tudo sob controle. Chega o rei. Mas se eu falo para Deus: Deus, a minha fraqueza é essa, a minha fraqueza, a minha limitação é essa, me ajuda nisso, Ele vai me ajudar e vai me transformar. Porque não adianta eu pousar de bonzinho se eu sou malzinho. Se os meus pensamentos são maus, se as minhas palavras são más, se as minhas atitudes são más, não vai adiantar eu pousar de bonzinho. Não vai adiantar. Sabe por quê? Porque pior do que me encontrar com Deus lá naquele dia, vai ser eu viver a consequência disso hoje. Porque eu tenho que lembrar que toda sementinha que eu jogo na terra, eu vou colher o seu frutinho. Como eu posso jogar palavras de maldição na terra e depois perguntar para Deus: por que eu estou vivendo isso, Deus? A resposta está em você, não sou eu que tenho que te responder isso. Você só lança palavras de morte. Você não ajuda ninguém a viver, mas quer ter vida. Quer esperar de mim a vida? A vida já não está mais na minha mão. Escolha você hoje entre a bênção e a maldição. Escolha você hoje entre viver ou morrer. Então Deus coloca para nós essa decisão de viver uma vida abundante, de viver uma vida de paz, conforme a sua vontade, ou viver uma vida de dor, ranger de dentes, pela nossa vontade, porque a nossa vontade é carne. A carne é morte. Será que a gente lembra que a carne é morte? A carne, isso aqui, foi porque nós caímos da presença maravilhosa de Deus. É por isso que essa carne existe, para revestir a vida. Então a vida está revestida da morte, mas nós valorizamos a morte. E tem como viver valorizando a morte, buscando vida? Eu nunca vi um defunto banar a mão para o céu. Nunca vi. Se alguém já viu, pode se manifestar. Nós precisamos ter a nossa consciência daquilo que nós fazemos para nós mesmos. É por nós mesmos que nós temos que viver a palavra de Deus
em harmonia com a palavra de Deus. Não contrária à palavra de Deus. Não contrária a Deus. Então, por que eu estou na presença de Deus se eu sou contrário a Deus? Oh, é uma questão de lógica. Já falamos várias vezes aqui. É perder tempo, porque eu estou sendo privado de tantas coisas que o mundo oferece para falar que sou cristão. Mas depois, se eu não sou cristão, vou queimar eternamente. Por que tudo? Vai viver a vida. Vai fazer aquilo que acha que vale a pena. Para de se enganar. Porque pior de tudo é se enganar. Porque enganar a Deus a gente não engana. Ele conhece o nosso coração. Eu não vou falar que existem pessoas perfeitas e nem que eu sou perfeita, que não passa nenhum pensamento, né, na minha cabeça. Passa, ou que passa. Sabe o que eu faço? Fico de boca fechada. Põe esse esparadrapo na boca e fico com ela fechada. A gente já fala muita besteira. Normalmente. Já fala muita coisa sem perceber. Imagina falando todas as outras coisas, sabendo que nós estamos falando errado. Falando que não devia. Amaldiçoando a nós mesmos. Porque pior do que amaldiçoar o outro é amaldiçoar a nós mesmos. Para mim isso é insano. Para mim isso não tem sentido. Amaldiçoar a mim mesmo. Tá, tem hora que a gente, né? É o que eu tô falando, tem hora que a gente solta umas bobagens. A gente não se acha bonito e fala assim, não, irmã, quando recebe um elogio, né? Não, não é bem assim, são seus olhos. Ao invés de agradecer o elogio, não, são seus olhos, não é não sou não. Misericórdia. A nós mesmos, inconscientemente, já, né, deturpamos, deterioramos, nós já, né, pisamos na bola com a gente mesmo. Sem querer. Agora, consciente, misericórdia. Isso é triste. É muito triste saber que eu faço consciente. Deus conhece o coração de cada um de nós. Ninguém precisa apontar para ninguém o defeito de cada um. Eu preciso, né, olhar para a sua qualidade, olhar para a sua bondade, né, aquilo que ainda que seja por um relance, mas aquilo de bom eu preciso valorizar. Aquilo que você tem de bom, você precisa valorizar. Porque a sua vida só depende de você. Essa semana foi muito interessante porque eu ouvi uma pessoa, né, que veio em lágrimas falar para mim assim, irmã, eu fiquei muito triste essa semana porque eu fiquei enfermo. Ninguém foi me visitar. Ninguém que eu queria, claro, né? Ninguém que eu gostaria que fosse. Ninguém foi me visitar. Só uma pessoa que eu nunca dei atenção para ela me passou uma mensagem no WhatsApp
falando para mim que se eu precisasse de alguma coisa, podia ligar. Uhum. Entendi. Eu pensei muito nessa colocação dessa pessoa. Por quê? Isso é algo negativo ou é algo positivo para a nossa vida? Eu não sei. Mas eu pude falar para ele naquele momento. Foi o que Deus colocou no meu coração. Nós entramos no mundo sozinhos. Nós vamos sair desse mundo sozinhos. E todas as dores que nós passarmos neste mundo será sozinhos. Nós e Deus. Ninguém vai alcançar as nossas dores. Ninguém vai alcançar o profundo do nosso ser para nos ajudar naquele momento da dor. É só Deus. Dá glória a Deus se naquele momento, né, que houver mais necessidade na sua vida, tiver alguém que te dê um copo de água fria. Porque normalmente nós só precisamos depender e nós só devemos depender de Deus. Poderia, né, justificar que isso é a frieza que está tomando conta do mundo, do evangelho, de todos? Poderia. Mas a questão não é essa. A questão é que quem verdadeiramente nos entende e alcança tudo aquilo que está dentro de nós, seja ruim ou seja bom, é só Deus, ninguém mais. Ninguém mais. Sabe por quê? Por causa da aparência da carne. Porque por fora, a carne está linda. O sorriso está nos lábios. Ou não. Mas por dentro, só Deus é que sabe como é que está cada um. É aquilo que a gente fala, né? A pessoa está andando a pé, vê uma pessoa passando de bicicletinha. Ah, se eu tivesse uma bicicletinha, eu seria feliz como ele, olha lá, vai indo de bicicleta, todo feliz. Aí eu tenho minha bicicletinha. Ah, se eu pudesse ir de ônibus. Olha lá, todo mundo dentro do ônibus, rindo, feliz. Né? Porque na bicicletinha toma chuva, toma sol. Carro passa, já dá aquela balançada assim. Parece que você vai cair, não sabe se vai chegar vivo em casa, se alguém vai, né, te assaltar por causa da sua bicicletinha. Ah, se eu tivesse essa condição, aí a gente consegue a condição. Ah, se eu tivesse um carrinho, né? Porque quantas vezes, né, corri lá da Francis Junqueira até lá na Henrique Dumont em menos de 2 minutos, e é só subir, né? Para não perder o ônibus. Chegava lá na Henrique Dumont, perdi o ônibus. Aí passava naquela época, né? Fusquinha, Brasília, né? Um atrás do outro, subia na Henrique Dumont. Ah, Deus, um Fusquinha ia me ajudar tanto. Olha eu de Fusquinha. Deus ouviu minha oração, Deus ouve, Deus responde. Olha eu de Fusquinha. Só Deus sabe, né? As histórias com aquele Fusquinha. Só Deus sabe as histórias com aquele Fusquinha. Né? Verdadeiras vitórias, porque eu estou aqui. Eu estou aqui. Então nós precisamos ser gratos. Gratos diante de tudo que Deus faz por nós.
E parar de amaldiçoar a nossa vida. Amaldiçoar aquilo que é mais importante para nós, aquilo que Deus já está nos dando. Amaldiçoar o nosso inimigo. A palavra de Deus fala, montou a brasa na cabeça do seu inimigo. Mas amontoar a brasa na cabeça do seu inimigo não é bater nele de paulada e depois pôr fogo. Não, é fazer coisas boas por ele, é orar por ele, é abençoar a vida dele. No instantinho ele vai deixar de ser seu inimigo. Rapidinho ele vai deixar de ser seu inimigo. Mas hoje, muito mais do que isso, muito mais, muito além disso, hoje meu coração está muito alegre. Nossa, irmã, consegue ficar alegre com uma palavra dessa? Consegue. Sabe por quê? Deus é Deus de segundas oportunidades. E hoje Deus falou muito forte ao meu coração. Eu quero dar segundas oportunidades para que ninguém venha a perecer, nem no dia de hoje e nem no futuro, no dia de se encontrar comigo. Hoje é o dia que eu escolhi para arrependimento, para conversão, para transformação de mente, transformação de olhar, transformar a vida. Isso já não depende mais de mim, que estou aqui só transmitindo a palavra de Deus. Depende de você olhar para dentro de você mesmo, reconhecer a sua fraqueza, a sua debilidade, reconhecer que é dependente da segunda oportunidade de Deus, para ter a sua vida restaurada, o seu relacionamento restaurado com Ele. Hoje o Senhor quer restaurar o relacionamento. Mas para eu ter uma atitude diferente, um pensamento diferente, uma vida diferente, sabendo que cada uma dessas palavras vai trazer para nós vida ou morte, justificação, redenção, salvação ou condenação. E isso é o que o Senhor quer fazer nessa noite. Sabe? Isso me remeteu a essa campanha que nós terminamos agora, né, no final de semana, de jogar as coisas antigas fora. As coisas que nos levavam, né, de volta para o nosso passado. Eu vou te falar que eu comecei jogando fora no primeiro dia, fui até o último dia jogando coisa fora, porque ia vindo coisa na minha mente, e eu fui jogando fora. E quantas libertações o Senhor fez na minha vida. Isso para mim é vitória. Libertação é jogar fora aquilo que me atrapalha. E se a minha língua está me atrapalhando, eu vou jogar fora a minha língua. O meu modo de falar, o meu modo de me expressar. É fácil? É assim? Não. É um exercício. É um exercício, é um esforço que eu tenho que fazer. Não é sem esforço. Para o novo entrar, eu tenho que, mas espancar o velho para ele sair. Eu tenho que espancar o velho muitas vezes. Porque quando eu penso que ele já morreu, de repente ele ressuscita, encardido.
Então eu preciso, hoje. O Senhor fala ao meu coração para termos, 5 minutos. 5 minutos para pensarmos, orarmos, nos colocarmos diante dele agora em oração, buscando essa restauração, a restauração que ficou perdida em algum momento aí atrás. E depois nós vamos ungir. Amém? Amém? Reconhecer que Deus faz milagres requer reconhecer Jesus como o Filho de Deus. E reconhecer Jesus como Filho de Deus requer de nós mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de palavras. Nós sabemos que o tempo de Jesus voltar, buscar a sua noiva, está muito perto. Penso eu, não é a palavra que diz isso, não. Penso eu, que nós não podemos colocar tudo a perder. Colocar tudo a perder por um momento, por um sentimento, por uma palavra. É muito pouco. Seria a mesma coisa de que um ladrão foi preso à perpétua porque ele roubou e assaltou um banco e levou milhões, milhões, milhões embora. Um banco, um carro de transporte de valores, seja lá o que for, foi pego, foi preso, pegou a perpétua. Seria como dizer assim, pegar a perpétua, porque eu escorreguei no potinho da margarina que eu roubei no supermercado e por causa disso me pegaram. Vale a pena? Vale a pena eu pegar um potinho de margarina? Pensa o que vale a pena na sua vida. Pensa, o que realmente tem valor. O Senhor, Ele quer reconciliar-se conosco. Foi o único motivo pelo qual Jesus veio. O Filho dele. E reconhecer isso requer mudanças em nós. Seguir a Jesus. Seguir o Filho de Deus. Eu vou ungir cada um agora, tá? Glória a Deus. Senhor Jesus, grande Pai é o Senhor, que tem um amor por nós tão profundo, Senhor, que nós não conseguimos entender, nem alcançar, nem sequer, Pai, admitir tal amor. O Senhor, ó Deus, Deus de segundas oportunidades.
quer se relacionar com cada um de nós. Eu creio, Deus, que o Senhor não requer sacrifícios. O Senhor requer obediência. O Senhor requer, ó Deus, um amor ao Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Para que possamos viver, Senhor Jesus, não, Pai, segundo a escravidão que o mundo um dia nos encarcerou, mas segundo, ó Deus, o Teu Espírito que é santo, e faz de nós, Senhor, novas criaturas, que podem ser chamados filhos do Altíssimo, sacerdotes santos. Sim, Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor nessa noite, Pai, porque o Senhor, Jesus, faz uma história nova em nós todas as vezes, Senhor, que nós clamamos a Ti pelas segundas oportunidades. Santo Deus, que o Senhor, nessa noite, venha, Senhor, dar um toque especial para que possamos, Senhor, compreender e alcançar a Tua palavra, sabendo, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor deseja, Pai, para nós é vida, vida em abundância. Muito obrigado, Senhor Jesus. Pai, nos leva agora para nossas casas em paz, em segurança. Nos leva, Senhor, para o descanso do nosso lar. Nos leva, Senhor Jesus, para refletirmos, ó Deus, e experimentarmos, Senhor Jesus, dessa restauração com o Senhor. Deus, eu agradeço, Pai, pelas Tuas segundas oportunidades. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam perpetuamente em nosso meio. Nós dizemos amém. Glória a Deus.